Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Video News, o quadro de notícias em formato de vídeo da Smartus. Roda a vinheta. Hoje vamos falar sobre home office e o impacto que isso pode ter no mercado de lajes corporativas, de escritórios. E apesar do home office, a demanda por escritórios e coworkings não deve diminuir. Essa é a manchete de hoje. A realidade imposta pelo coronavírus é de muitas pessoas trabalhando em casa, migrando do escritório para o home office. Após cerca de 2 meses de quarentena, já se especula que o home office seja o novo normal para empresas de diferentes setores e tamanhos. Será então o início do fim das lajes corporativas? Para entender o panorama dos próximos meses, nós conversamos com 2 especialistas, o fundador e CEO da startup Yuka, Rafael Steinbrut, que atua no mercado de co-living em apartamentos localizados na capital paulista, e o diretor de locações da CBRE, Felipe Juliano. A CBRE é uma empresa global de consultoria imobiliária. Bem, para eles não é o fim dos escritórios, aliás, muito longe disso. De agora em diante, o home office ganha espaço como mais um componente dentre o mix de opções do mercado corporativo, juntando-se, portanto, aos escritórios tradicionais e aos espaços de coworking. O que deve ocorrer, na visão dos especialistas, é uma flexibilização dos horários e deslocamentos ao trabalho, mas a importância do escritório segue inalterada. Dentre as razões, destacam-se a comunicação mais eficiente entre as equipes, o acompanhamento mais efetivo dos líderes, até para promover as pessoas e ver se elas estão realmente se desenvolvendo no ambiente da empresa, e a melhor absorção da cultura da companhia, né? Além disso, outros 2 fatores pesam a favor dos escritórios e dos coworkings. Primeiro, a melhor infraestrutura para o trabalho, incluindo a mobília, a capacidade da internet, de iluminação, e também a ausência de distrações que são típicas do ambiente doméstico. Você que está trabalhando em casa deve ter percebido isso desde que a quarentena começou. Em relação ao movimento das empresas que falam em manter o home office até o final de 2021, portanto deixando os escritórios, eu vi, por exemplo, um anúncio realizado pelo Twitter nesse sentido. O diretor de locações da CBRE pondera que a tomada de decisão nesse momento, portanto possivelmente precipitada no contexto da crise de Covid-19, pode gerar a necessidade de lá na frente novamente procurar por lajes corporativas quando as atividades voltarem ao normal. Mas e a vacância, principalmente nesse momento, ela deve voltar a subir? De acordo com o Felipe Juliano, até o momento não há um volume considerável de rescisões nos contratos de locação corporativa. Pontualmente, o que tem havido são negociações dos contratos para diferimento do pagamento dos aluguéis. O que significa o diferimento? Por exemplo, é parcelar o valor do aluguel em mensalidades futuras. Hoje, a vacância na cidade de São Paulo é de 13,5%, o que é um patamar considerado de equilíbrio entre oferta e demanda. Em regiões nobres, como Jardins, por exemplo, a taxa é inferior a 5%, o que é uma taxa considerada baixa. Além disso, não há previsão de muitas entregas em 2020 e nem em 2021, o que joga a favor da manutenção das atuais taxas de vacância. Mas e os coworkings? O que vai acontecer com esses espaços que se consolidaram nos últimos anos aqui no Brasil? Mesmo durante a pandemia, os espaços de coworking são uma alternativa ao home office, justamente pelo que já mencionamos, a questão da infraestrutura. E nesse sentido, a startup Yuka, com quem conversamos, deve acelerar um dos seus projetos, que consiste na criação de pontos de encontro localizados em regiões estratégicas dos bairros onde a startup atua hoje. De acordo com o fundador e CEO da Yuka, a ideia é que seja quase como um clube, uma estrutura de coworking e também um espaço de eventos para servir a todos os residentes daquela área, daquela região. E outro movimento que já está ocorrendo é a adaptação em hotéis para coworking e também coworking em prédios residenciais. Ou seja, em resumo, mesmo que o home office permaneça ocorrendo depois da pandemia, que essa prática continue acontecendo, a figura do escritório profissional é insubstituível.